Bom, eu quero começar esse tema do dia hoje compartilhando com vocês a minha absoluta, a minha total perplexidade com a tragédia humana e política que aconteceu sábado em Foz do Iguaçu. E aproveito para manifestar a minha solidariedade aos familiares, aos amigos da vítima, o guarda municipal Marcelo Arruda. No primeiro momento eu já expressei meu susto, a minha solidariedade. A polícia do Paraná informou que haviam morrido 2. Depois nós fomos esclarecidos, o Brasil inteiro e eu também, de que o que morreu foi só aquele que estava ali comemorando com seus familiares o seu aniversário. É um negócio absolutamente chocante. É um episódio muito, mas muito triste mesmo, que deixa várias perguntas no ar. Por exemplo, como é que é possível uma festa de aniversário se transformar no cenário de um crime tão brutal, motivado por diferenças ideológicas? Como é que é possível que alguém odeie tanto a opção política do outro, a ponto de baleá-lo na frente dos seus filhos, da sua esposa e dos seus amigos? Bom, eu acho que a técnica colocou aí, né? Como é que faz? Pois bem, eu não tenho a menor dúvida de que parte das respostas atende pelo nome e sobrenome de Jair Messias Bolsonaro. Um presidente que faz apologia das armas e da violência, até mesmo quando está ao lado de crianças. Um presidente ligado a milícias e agente notória pela brutalidade, como o deputado Daniel Silveira, aquele que rasgou a placa com o nome da Marielle Franco e recebeu o indulto presidencial, o perdão presidencial, quando teve o seu mandato cassado pelo Supremo Tribunal Federal e condenado à cadeia por ameaçar a integridade física dos próprios ministros do Supremo e a própria democracia. Um presidente que, durante a campanha, empunhou um tripé como se fosse uma metralhadora e pregou o extermínio dos seus adversários, coisa que agora ele nega, alegando que falou em sentido figurado. Solta aí o vídeo, diretor. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Fuzilar a petralhada. Sobre fuzilar petistas. O senhor acha que essas declarações têm relação com... Você sabe o que é sentido figurado? Você sabe o que é sentido figurado? A população tem... Você sabe que é... Você estudou português na sua faculdade ou não? Tá? Olha o Lula. Lula defende ladrões de celular. Que é para tomar uma cervejinha. Aí está claro que ele está estimulando roubo de celular. É um verme. Reparem bem, agora que um bolsonarista cometeu o crime que o Bolsonaro sempre estimulou, ele se sai com essa de verme, de sentido figurado. Sentido figurado uma ova, Bolsonaro. Você não faz outra coisa a não ser estimular todo dia a violência, a intolerância, o machismo, a homofobia e o racismo. Não se cansa de prestar solidariedade a canalhas como esse Daniel Silveira, enquanto se cala diante da brutalidade que vitimou pessoas como a Marielle, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. Tudo isso está na origem da tragédia de Foz do Iguaçu, cometida por um entre tantos brasileiros radicalizados, fanatizados por essa extrema-direita violenta e fascista que Bolsonaro representa. Pessoas que sofrem uma espécie de lavagem cerebral digna daquela que é promovida pelo Estado Islâmico e passam a ver em alguém que pensa diferente um inimigo que merece ser exterminado. Brasil, é hora ainda de refletirmos profundamente sobre o momento em que estamos vivendo. E convido a todos a fazerem essa reflexão. Desde os seguidores de Bolsonaro, que ainda não sofreram essa lavagem cerebral, até aqueles seguidores mais fanáticos de Lula e do PT. E antes que venham, né, porque sempre tem uma patrulha me acusar de falsa simetria, eles inventam as coisas, eu vou logo dizendo que sei muito bem, como qualquer imbecil sabe, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. Mas, mais uma vez, eu considero o Lula muito diferente de Bolsonaro, porque Lula joga no campo da democracia, com toda a falta de escrúpulo dele, e o Bolsonaro não, joga no campo da ditadura. Mas isso não significa dizer que Lula tem carta branca para dizer o que bem quiser entender, sem medir as consequências, e ficar a sua turma de fanáticos aí, absolutamente enlouquecidos, igualzinhos os bolsonaristas fanáticos, relativizando. Eu me refiro principalmente agora ao pronunciamento que o Lula fez nesse sábado agora. Sábado agora.
véspera da morte do crime lá de Foz do Iguaçu, o Lula fez uma declaração absolutamente chocante em Diadema, poucas horas, volto a dizer, antes da tragédia de Foz do Iguaçu. Solta o vídeo, diretor. E aqui tem um companheiro que eu vi ele aqui, não sei se ele está, o companheiro Maninho. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso 6 meses, 7 meses, não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso 7 meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. A Polícia Civil de São Paulo indiciou o ex-vereador Maninho do PT por lesão corporal dolosa. Semana passada, Maninho do PT feriu gravemente o empresário em frente ao Instituto Lula. Maninho está ao lado do filho e dá um empurrão no empresário. Na queda, o empresário bate a cabeça no para-choque do caminhão que passava e fica desacordado. Minutos depois, Carlos Alberto começa a se mexer e é levado até o hospital. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha. Olha, vocês vão me perdoar, mas não dá para passar pano numa declaração como essa. Ela é de uma insensibilidade total e absoluta. Ela é de uma irresponsabilidade, sabe, que o Lula foi corrompido por esse cerco de bajuladores, que passam pano e relativizam toda a maluquice e irresponsabilidade do Lula. Bom, principalmente é preciso dizer, quando nós lembramos que o empresário agredido no episódio, que Lula citou em Diadema, sofre até hoje de sequelas físicas dessa agressão. Desculpa, que eu vi hoje a matéria, não sei se é verdade, porque eu vi que ele tinha morrido. Não, eu soube que ele tinha problemas ainda de convulsões. Eu não enfim, sei. Vamos então, conferir aí. Tá? Parece que alguém descobre, enfim. Não, o que eu soube é que uma filha do empresário, chocada com essa declaração irresponsável do Lula, veio a público para dizer que o pai até hoje sofre convulsões, etc, etc. Nós vamos checar aqui e é o que eu sei. Mas, enfim, o mais grave é que esse não é exatamente um episódio isolado. Lula e os petistas mais fanatizados, igualzinho aos canalhas que seguem o Bolsonaro, têm dado seguidas demonstrações de intolerância com aqueles que não seguem a sua cartilha. Perguntem para a Luiza Helena o que ela já sofreu e ainda sofre por criticar o Lula. Lembrem-se da ameaça de agressão física feita contra a deputada Tabata Amaral, que foi retuitada pelo ator José de Abreu para os seus milhares de seguidores como se fosse um incentivo para que a agressão se consumasse. Revejam a conversa que eu tive há poucos dias aqui, na Ciro Games, com o deputado federal David Miranda, que trocou um partido aliado do PT, o PSOL, pelo PDT, e agora é ameaçado, agredido e xingado dia sim e outro também. Relembrem, isso eu não esqueço, as manifestações feitas no ano passado pelo impeachment de Bolsonaro. O PT não só boicotou esses atos pelo impeachment do Bolsonaro, como também estimulou seus militantes mais bárbaros e fanatizados, mais radicais, a hostilizar todos nós que subíssemos no palanque para exigir o impeachment do Bolsonaro. Aconteceu na Paulista, eu estava lá. Todo mundo, inclusive a presidente da UNE, foi insultada e agredida pelos fanatizados do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu mesmo, junto com a Gisele, sofri uma emboscada e quase fui agredido, me tiraram e me meteram no carro, ao final de um comício na Avenida Paulista. E sabe o que é que o Lula disse quando aconteceu isso? Que eu devo ter dito alguma coisa que eles não gostaram. Isso é o Lula. Em resumo, esse clima de radicalização violenta, de perseguição a adversários, parte principalmente de Bolsonaro. Mas eu não vou fechar os olhos à verdade, e a verdade é que quem criou esse clima é que Lula e o PT têm dado uma boa dose de contribuição para acirrar os ânimos todos os dias, para jogar o Brasil num clima de medo, violência e incerteza que não se via nesse país desde a ditadura militar. O Brasil, meus irmãos, minhas irmãs, está contaminado pelo ódio. E o que deveria ser uma disputa de ideias está se transformando no embrião. Deus nos livre e guarde de uma guerra civil entre esses dois polos radicalizados e sem nenhuma visão de mundo, nem de país, nem de projeto, nem de coisa nenhuma. E, por favor, não venham com o falso argumento que alguns colocaram nas redes essa semana de que eu também estimulo violência. Não tentem confundir de forma falaciosa confronto franco de ideias com violência.
O debate de ideias é vital, sem ele não haverá solução para o problema do Brasil. Em alguns momentos a temperatura da polêmica pode até ser mais alta, mas sempre no campo das ideias, do embate democrático. Para finalizar, eu só digo o seguinte, da minha parte e da parte do PDT, nossa única arma sempre foi e continuará sendo essa aqui, um projeto nacional de desenvolvimento que eu venho debatendo com todo o Brasil e que gostaria de debater também com Bolsonaro e Lula. Mas infelizmente mesmo, nenhum dos dois tem tido mínimo respeito aos seus eleitores, fogem, não aceitam debater coisa alguma, ocupados demais os dois que estão em jogar brasileiros uns contra os outros. Que Deus nos ilumine e nos proteja nessa caminhada até as eleições e que até lá o Brasil tome consciência de que só as ideias e os projetos podem nos salvar dessa onda de ódio, intolerância e violência. É isso, Gisele. Vamos em frente. É isso. Eu tinha lido isso hoje mais cedo. O Carlos Alberto Bettoni foi agredido e empurrado contra o caminhão, que aconteceu, que a gente viu. A história, e essa violência gerou consequências muito graves para a saúde dele. Ele passou a ter sequelas neurológicas e nervosas e foi internado diversas vezes. E ano passado ele foi internado depois de uma convulsão, contraiu o Covid e faleceu. Então ele faleceu mesmo, o que, enfim, dá mais um componente aí. E o seu Luiz Inácio Lula da Silva estava sábado agora, elogiando o acelerado, o bandido, o marginal que causou essa tragédia também a uma outra família. É isso que o Brasil precisa acordar. Vamos em frente, né? Vamos em frente. É isso, uma pena. É muito triste.